E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nibrin e esse é o quadro Conhecendo. Então sem mais delongas, bora lá! JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean se passa 10 anos depois dos eventos de Vento Áureo. Dessa vez a história se passa nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida. E a protagonista é Jolyne Cujo, a filha de Jotaro Kujo, o protagonista da parte 3. Tudo começa quando Jolyne se vê cúmplice de um atropelamento junto de seu namorado. Antes do julgamento começar, o seu advogado sugere a ela que assuma a culpa do atropelamento, para assim conseguir uma pena reduzida. Ela segue essa recomendação, mas dá tudo errado, porque na verdade o advogado dela foi comprado pelo namorado, e tudo que ele queria era livrar a cara do seu cliente oculto. Por conta disso, Jolyne é condenada a 15 anos de prisão na penitenciária Green Dolphin Street. Pois é, olhando assim, essa parece ser só mais uma daquelas histórias sobre detentos tentando fugir da prisão. Só que estamos falando de Jojo aqui, né? Então, logicamente, Jolyne também é uma usuária de stand. Stone Free é o seu nome, e sua habilidade permite que Jolyne consiga criar linhas a partir de seu corpo, como se ela fosse um carretel humano. Com isso, ela é capaz de fazer uma infinidade de coisas diferentes. Então, se você estiver curioso para saber quais são, leia o mangá e descubra por si só. Beleza, introdução feita, agora vamos ao top 10 referências musicais do arco. Vou começar citando alguns stands que possuem nomes de músicas. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Gone free, I can't stay. Gotta keep moving, gotta get away. Gone free, I'm gone, baby. Beleza, agora eu vou citar algumas bandas que também são referências em stands. Pra começar, eu gostaria de dizer que eu gostei bastante da introdução do mangá. Esse lance da protagonista ser presa injustamente e a história se passar quase que totalmente dentro de uma penitenciária ficou bem interessante. O fato da Jolyne ser filha do Jotaro também me agradou muito, já que isso era algo que muita gente estava esperando acontecer desde a parte 4. Agora, uma coisa que eu não gostei muito foi o lance das lascas de flash que criam stands. Sei lá, eu achei isso meio forçado demais. Mas de qualquer modo, isso não ofusca o brilhantismo dos stands em si. O Stone Free, por exemplo, é um stand que eu achei que tem um conceito muito legal e original, principalmente por conta de suas 1001 utilidades advindas das linhas que ela cria, já que graças à habilidade dele, a Jolyne se tornou meio que um carretel humano, além de ele finalmente fugir daquele arquétipo healer dos stands anteriores. Mesmo que mais pra frente na história ele acabe sendo utilizado para esse fim também. Esse arco, diferente da parte 5, teve poucos stands similares a partes anteriores, mas certamente o mais evidente deles foi o Goo Goo Dolls, que é praticamente um Little Feat piorado. Agora falando um pouco sobre o Jotaro. Eu gostei da aparição dele e da luta que ele e a Jolyne tiveram com o Manhattan Transfer. Por mais que ela teoricamente nunca tenha acontecido, por conta daquela habilidade bizarra que o White Snake usou só uma vez no mangá inteiro. Que por sinal foi outra coisa que eu não gostei muito. Mas falando em White Snake, a sua habilidade de criar CDs eu achei muito criativa. E inclusive é uma ideia muito melhor do que o arco e flecha na minha opinião. Beleza, já que eu tô citando o White Snake, nada mais justo do que falar um pouco do Pucci, o grande vilão do arco. Pra ser bem sincero, eu não tava gostando muito dele não, mesmo depois de ter lido, sei lá, 80% do mangá. Mas quando começou a chegar naqueles capítulos finais, com o background do Weather Report, aí sim eu comecei a me interessar de verdade nele. Falando em Weather Report, o stand dele foi um dos que eu mais gostei do arco. Aquela chuva de sapo, as roupas de astronauta, os espetos de sangue e o ataque dos caramujos foram coisas extremamente criativas. Por mais que nesse último a desculpa tenha sido mega esfarrapada, eu me diverti muito vendo, então eu vou deixar passar. Teve também o lance do Jotaro ter perdido seu disco de memória. Eu gostei bastante disso porque abre mais espaço para que os outros personagens também possam ter destaque. E falando neles, eu também gostei bastante do Kiss, o stand da Hermes. Eu só não gostei do protecionismo que o Araki colocou nela sempre que ela utilizava o stand em si mesma. Eu simplesmente não consigo aceitar o fato dela ter sobrevivido à luta contra o Sports Max.
mesmo com a FF tendo healado ela depois. Falando em FF, eu gostei dela como personagem, mas esse heal dela era conveniente demais. Sempre que alguém se machucava, eu já ficava naquela de quando que a FF vai brotar do nada pra salvar todo mundo dessa vez? Por mais que a Jolyne não fosse o healer desse arco, como o Josuke e o Giorno foram, a FF tava lá pra cumprir esse papel, infelizmente pra mim. Porque isso meio que quebra uma das paradas que eu mais gosto em Jojo, que é a imprevisibilidade. Outro personagem que eu também preciso citar aqui é o Anasui, mas pra ser sincero, eu meio que não fui muito com a cara dele não. Ele teve alguns momentos de destaque e tal, onde ele salvou a galera, mas sei lá, o Diver Down não me impressionou muito. Não que ele seja um personagem ruim, eu só achei ele meio meh mesmo. O Emporio era outro que eu também não tava dando nada a história inteira, mas aí depois de tudo que ele passou naquele final insano, ele ganhou demais o meu respeito. Mas logo logo eu chego nessa parte, porque antes disso eu quero falar sobre a participação do Dio nesse arco. Porque por mais que ele não esteja presente fisicamente na história em si, a sua importância é gigantesca, já que o Green Child se originou de um osso dele, que em teoria é do Jonathan, mas ok, você entendeu, né? Mas antes de falar da ligação dele com o Pucci, eu tenho que citar os 3 filhos dele que apareceram do nada. Pois é, mano, isso aí foi uma parada que ficou muito jogada na história. Até teve uma caixa de texto que tentava explicar isso, dizendo que eles estavam sendo meio que atraídos pelo Pucci e tal, e que até o Giorno poderia estar ali por perto por também ser um filho de Dio, mas no fim das contas ele nunca apareceu de fato, o que é uma pena, poderia ter sido uma coisa bem interessante de se ver. Mas nem tudo está perdido, já que pelo menos os stands dessa galera fazem tudo valer a pena, porque minha nossa, haja criatividade, hein? Vou começar pelo menos confuso dos 3, o Bohemia Rhapsody. Mano, esse poder dá vida a personagens fictícios em uma escala global. Isso é simplesmente incrível. Eu gostei muito de ver o Anasui quebrando a cara do Pinóquio, por exemplo. E de ver todas as outras referências maravilhosas, como, sei lá, a Branca de Neve, o Lobo Mau, o Homem-Aranha, o Astro Boy, o Mazinger Z, e até mesmo o retrato do Vincent Van Gogh aparecendo ali do nada. Teve muita coisa, foi muito legal mesmo essa parte. Mas agora me tire uma dúvida aqui. Fui só eu que achei o húngaro a cara do garoto propaganda da loja Pesadão? Porque pra mim os dois têm exatamente a mesma cara, velho. Eu achei isso muito engraçado. Mas tá, continuando. Agora vamos falar de Sky High. E minha nossa, mano, nessa aí o Araki conseguiu. Ele simplesmente inventou um organismo voador que se alimenta de calor humano e que só pode ser visto se você estiver em alta velocidade. Meus parabéns pela criatividade, puta merda. E por fim, Underworld. Esse aqui pra mim é o stand mais abstrato até agora. Puta que pariu. O stand é literalmente uma simulação real da memória da Terra. Quando eu vi a Jolyne debaixo da terra, dentro de um avião em movimento, e ela abriu a porta pra atacar o Donatello, eu simplesmente não entendi mais nada. E o pior é que quando ela foi atacar ele mesmo, ela foi teleportada pra um jato que tava ali embaixo também. Debaixo da terra. Do lado do avião. Agora me explica como que ela conseguiu manobrar e atravessar a porra do avião junto com aquele jato. Mano, nem o próprio Araki soube como representar essa porra visualmente de tão maluco que isso foi. Um dia que sair o anime da parte 6, essa parte da história certamente é que eu mais tô curioso pra ver. Porque eu acho que só assim pra entender o que realmente tava rolando ali. Beleza, agora que eu falei dos filhos do Dio, vamos voltar ao Pucci e o Green Child. Depois que eles se fundiram, pouco tempo depois o Pucci já tava conseguindo distorcer o tempo. Mesmo antes de materializar o Made in Heaven. Eu particularmente achei isso meio zoado, já que o stand nem tinha virado o Sea-Moon ainda. E falando em Sea-Moon, caralho que stand agoniante. Esse poder de alterar a gravidade e invertê-la foi algo muito brutal. Eu gostei bastante da ideia, mas foi quando a lua cheia finalmente chegou que a parada endoidou de verdade, com o nascimento do Made in Heaven. Basicamente esse stand fica passando o tempo numa velocidade crescente para tudo que não seja vivo. Até chegar num ponto onde os dias estão passando tão rápido que o ciclo de dia e noite se mesclam em uma coisa só. E tudo vai se deteriorando até chegar num ponto onde o universo some e é recriado do zero como um universo paralelo. O que eu falo sobre isso, cara? Eu não sei. Eu sinceramente não sei o que falar. Eu acho que as únicas coisas que eu tenho pra destacar aqui são as mortes de todos os personagens principais, menos o Emporio, que foi justamente a pessoa que derrotou o Pucci no mundo alternativo, utilizando o disco do Weather Report. Eu não gostei muito do jeito que ele venceu essa batalha não, pra ser sincero. Mas graças a isso, a ideia de universos paralelos finalmente pôde se abrir. E consequentemente a parte 7 finalmente pôde existir. Eu já sabia que ela se passaria em um universo paralelo, mas eu não fazia ideia que até isso teria uma explicação. Então nesse quesito eu realmente gostei bastante do que o Araki fez. E realmente já tava na hora de ele mudar essa fórmula, né? Porque sinceramente eu já tava começando a me cansar. E eu fico bem feliz em saber que essa mudança realmente veio. E então é isso.
Pra mim a parte 6 foi um pouco melhor do que a parte 5, porém muito abaixo do que eu esperava por conta de toda essa saturação da fórmula. Se não existissem as partes 4 e 5, e a parte 3 fosse direto pra 6, talvez essa fosse a minha favorita. Mas depois de tanto mais do mesmo, eu realmente me senti esgotado em vários momentos do mangá. Tanto que foi por isso que eu demorei tanto pra terminar. Mas eu preciso deixar algo claro aqui, ele nem de longe é ruim, mas eu realmente esperava mais dele como um todo. O miolo do mangá é muito maçante na minha opinião, mas o início e principalmente o final fazem tudo valer a pena. E então é isso aí. Falou, galera!